E aproveitando que a gente está falando aqui de saúde, agora sim nós vamos de entrevista, porque o câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros, torna-se ainda mais preocupante quando ele atinge o estágio chamado de metastático, ou seja, quando ele se espalha para outras partes do corpo. Mas como saber se o câncer evoluiu para esse estágio? Para tirar essa dúvida, a gente convidou o urologista e cirurgião robótico, Dr. Diego Capibaribe, que já está na linha com a gente. Eu quero agradecer a participação, doutor Diego. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu espero poder sanar as dúvidas dos seus ouvintes. Doutor Diego, vamos começar falando sobre o câncer de próstata. Assim, existem sintomas ou sinais de alerta para que o homem possa entender ali de que fato ele tem que fazer essa investigação? Bom, o câncer de próstata em si, ele não tem muitos sintomas, né? É uma doença bem silenciosa, que muitas vezes até se confunde com o crescimento normal da próstata, que acontece a partir dos 40, 45 anos, dá todos aqueles sintomas que a gente vê muito nos nossos avós, né? Que vai muitas vezes ao banheiro, o jato da urina fraco. Mas o câncer de próstata metastático, aí sim, ele dá alguns sintomas. Porém, esses também são sintomas muito vagos que podem ser confundidos com diversas outras doenças, como as dores na coluna, dores nos ossos, articulações, porque o câncer de próstata, ele tem uma preferência pelos ossos, é o primeiro local onde ele para depois que ele sai da próstata. E o câncer metastático é essa a característica, é quando ele sai daquele órgão de onde ele surgiu para se espalhar pelo corpo. E as células dos diversos tipos de câncer, cada uma tem preferência por um órgão à distância, e isso caracteriza a metástase. Na próstata são os ossos. Muitos pacientes vão ter, aqueles que não procuram um médico com frequência, quando a doença se manifesta inicialmente já com a metástase, muitas vezes eles vão ao ortopedista, por dores no fêmur, dores na bacia, na coluna, e às vezes até tão longe quanto a calota craniana, o crânio. E então eles vão ao ortopedista ou algum outro médico clínico que identifica, através de alguns exames, focos de doença, e a suspeita inicial é sempre a metástase do câncer de próstata. Por ser muito comum e preferir sempre ossos, principalmente o esqueleto, como a gente chama, axial, que é esse mais central. Doutor Diego, e o diagnóstico, como é que ele é feito? O diagnóstico do câncer de próstata, o diagnóstico mesmo confirmado é feito através da biópsia da próstata. Agora, a suspeita sempre vem de diversos aspectos que o urologista avalia no paciente. Quando o paciente tem a pele negra, mais de 60, 65 anos, histórico familiar, pai com câncer de próstata, irmãos, tios ou até mesmo familiares femininos que têm câncer de mama, são pacientes de maior risco. Aí, quando você tem um PSA que vem subindo ao longo do tempo numa velocidade grande, um exame de toque que tem um nódulo, tudo isso aumenta a suspeita. E até exames mais complexos, como a ressonância de próstata. E aí o diagnóstico definitivo é feito com a biópsia da próstata, onde se identifica naquelas pedacinhos removidos da próstata células de câncer. Doutor Diego, quais são os tratamentos possíveis? Os tratamentos no câncer de próstata inicial, eles são normalmente, a depender, claro, como você falou, né, do grau. Tem tumores que são tão iniciais e tão pouco agressivos que muitas vezes a gente pode só observar durante um período de tempo. Se chama vigilância ativa. Pacientes que têm um, dois, no máximo três pequenos fragmentos de um tipo de tumor muito inicial, Gleason 6, ISUP1, que pega apenas pequenas percentuais daquela biópsia, a depender de cada caso, associado a outros exames, pode inclusive só observar. Mas os tratamentos ativos mesmo, normalmente são em dois, no caso inicial, que é a cirurgia ou a radioterapia. Quando o tumor é localmente avançado, ou seja, ele ainda não espalhou pelo corpo, mas ele já está saindo da próstata ou é muito agressivo, você pode associar
a cirurgia com a radioterapia. Em alguns casos ainda mais avançados, ou no caso metastático, o tratamento vai incluir, como nós chamamos o tratamento sistêmico, ou seja, do corpo inteiro. A gente vai usar de medicações para inibir a produção de testosterona, inibir a atuação da testosterona no corpo, porque o câncer de próstata se alimenta de testosterona, então a gente tenta matar ele de fome e ele regride bastante. E aí, nos casos ainda mais avançados, doenças mais volumosas, vai variando ainda mais o tratamento. Como você falou, é caso a caso, mas o cerne do tratamento é a cirurgia, a radioterapia e o bloqueio dos hormônios. Doutor Diego, claro, a gente sempre fala que a prevenção é o melhor remédio, né? E nesse Uhum. caso aqui, né, mais esse caso aqui, no caso do câncer de próstata metastático, quanto antes esse diagnóstico for feito, o tratamento é menos agressivo, né, pelo que o senhor colocou agora, e as chances de cura maiores. Então, queria que o senhor fizesse esse alerta para os homens aqui que estão acompanhando e para as mulheres também, porque muitas vezes quem incentiva o homem a procurar a saúde é a mulher, né? Marca consulta e tal. De quanto em quanto tempo é necessário, né? A partir de, sei lá, 40 anos, ou a idade que o senhor vai indicar aqui para a gente, qual é a rotina que o homem deve seguir dentro dessa prevenção? O câncer de próstata, muitas vezes a gente, quando fala em prevenção, gera uma frustração no paciente, porque ele faz tudo bem certinho e o tumor ainda aparece. No câncer de próstata, a gente fala em detecção precoce, porque, como eu falei, os fatores de risco são a idade, a cor da pele e a história familiar. Não dá para prevenir nada disso, né? A gente já nasce pronto. Mas uma vez por ano, a partir dos 45 anos, quando você tem histórico familiar, pele negra, a partir dos 50, quando você não tem nenhum fator de risco, e ir uma vez por ano vai nos dar a oportunidade de identificar a doença no começo. 17% dos homens, um em cada seis, vai desenvolver câncer de próstata ao longo da vida, mas não quer dizer que um em cada seis vão morrer disso, nem perto disso. Quando o paciente tem a doença identificada bem no início, a chance de cura beira os 100%. A chance de estar vivo em 15 anos é muito próxima de 95%. Agora, quando a doença é identificada já no estágio mais avançado, aí a expectativa de vida em 5 anos é em torno de 30%, 40%. Então, cai drasticamente. Então, a partir dos 45, quem tiver dúvida se é de risco ou não, já vai a um urologista. Não tem que ter medo de fazer o exame do toque, porque ele não é obrigatório, ninguém lhe amarra numa cadeira e faz. Se você quiser ir apenas para conversar com o médico, o importante é ir, porque alguma coisa é muito melhor do que nada. Existem outros exames mais fidedignos, como ressonância, o exame, a gente avaliar a evolução do PSA é muito importante também. Então, tem alternativas e até uma boa conversa já pode ser suficiente para andar bastante nesse caminho para a saúde do homem. A gente está conversando com o Dr. Diego Capibaribe, que é urologista e cirurgião robótico. E, doutor Diego, a gente às vezes acha que é uma coisa muito distante da gente, né? Mas aqui, meu colega César Moreira estava comentando que o irmão dele teve o diagnóstico em outubro, já estava bem avançado, ele acabou falecendo no Réveillon. E os alertas, né? Foi justamente com dores, ele sentia dores na coluna, dores muito fortes. Nos ossos, ele disse que era insuportável, né? Tomava morfina, enfim. E infelizmente o irmão dele acabou falecendo. Quer dizer, nunca tinha feito exame de próstata, né? César, ele estava contando aqui pra gente. Então, o que reforça mais ainda essas orientações que o senhor está dando, de fazer a prevenção, de ir ao médico, de conversar com o especialista, porque o especialista é que pode dar essa orientação. De repente, um relato desse de dor nas costas, né? Poderia ser visto antes. E isso poderia, né, pode, na verdade, salvar muitas vidas. Então, doutor, quero agradecer muito a sua participação, seu alerta, que eu acho que foi super importante para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso programa, e desejar muito sucesso. Muito obrigado, sempre que precisar, estou à disposição. E um abraço aos seus ouvintes. Tenham uma boa semana. Obrigada. Esse foi o doutor Diego Capibaribe, urologista e cirurgião robótico.